Tudo bem, pessoal do online, beleza? Ó, a gente vai tirar hoje para a aula de hoje para ver o assunto de porcentagem, né? Essa nossa nova fase do Sejus, ela passa a ser gravada em sala de aula, tá? Então vocês vão ter a partir de hoje, desse momento, a aula, né, compartilhada com os alunos presenciais. Então vai ser comum, de repente, né, algum aluno aqui da sala, né, fazer alguma pergunta, eu vou repetir a pergunta para vocês, tá certo? É legal, tá? Modernamente, né, os cursos já têm feito isso, tem saído do estúdio, que é ruim gravar para estúdio, né? É muito para gravar para estúdio, né? Gravar para pessoas é melhor, né? Embora eu não esteja vendo você do outro lado, né? Eu consigo sentir a sua presença através até desses alunos. Então, a partir desse momento, o Sejus entra numa nova fase, tá? Que é essa fase do online, né? De uma maneira presencial, né? Os alunos estão aqui, então a aula que eles estão tendo aqui é a mesma aula que você está tendo aí, o mesmo material, as dúvidas vão ser as mesmas e você pode mandar. Futuramente vai ter uma televisãozinha aí para você mandar a sua dúvida, daqui a uns 10 anos, tá bom? Né? Você vai ter, tô brincando, vai ter uma televisãozinha, tá certo? E eu queria abrir a aula, olha só, não copia nada não, tá? Só preste atenção. Tá, por que eu resolvi escolher esse assunto, né, para abrir, né, para reiniciar os módulos, o assunto de porcentagem, tá? Duas razões. Primeiro, que tem em qualquer concurso. Qualquer concurso que você pegar o edital, você vai ver essa parte de porcentagem. Segundo, é um assunto perigosíssimo. Se você não tiver cuidado, tá? E mais uma vez a minha ideia é mostrar para você aquilo que é básico, né? Que você não pode errar, mas mostrar para você também aquilo que traz uma armadilha. Caramba, errei essa questão porque eu não percebi que havia uma armadilha embutida nessa questão, tá legal? Então a minha ideia para essa aula é falar daquilo que é clássico, que qualquer aluno normal tem que saber, mas ir além disso também. Calma, aquilo ali que vai definir a minha vaga, o meu posicionamento lá no concurso, tá? Eu gostaria só, antes de começar o assunto de variação percentual, por exemplo, se você chega à prova, como é que você faria, por exemplo, para você calcular 7% de 400 pessoas, por exemplo? É muito comum em dia de prova, você tem que calcular uma porcentagenzinha de alguma coisa. Eu sei que hoje aqui muitos, né, já sabem calcular essa porcentagem. Jorginho, eu sei calcular 7% de 400, mas tecnicamente falando, qual seria o caminho para você calcular 7% de 400, né? Imagina que você chegasse à prova, olha, calcule 7% de um grupo de 400 pessoas. Aí duas coisas eu queria que você tivesse atenção. A primeira é a função dessa preposição de aqui, ó. Essa preposição de, matematicamente falando, ela sempre vai caracterizar, e é importante ressaltar isso, você vai ver, ó. A preposição de, ela sempre vai caracterizar a operação de quê mesmo? De multiplicação. Então, na verdade, quando ele pede para você calcular 7% de 400 pessoas, por exemplo, nada mais é que você pegar os 7% e multiplicar por essas 400 pessoas, por esses 400, né, que representam dentro de um contexto essas 400 pessoas. Então, a preposição de, ela sempre vai caracterizar a operação de quê mesmo? A operação de multiplicação. Então calma lá, Jorginho. Calcular 7% de 400, nada mais é que pegar 7% e multiplicar pelo número 400 exatamente. Agora, o mais interessante, tá? Eu tenho dado aula aí para os concursos e há alunos que estão chegando para fazer curso e não sabem calcular isso. Talvez você se surpreenda, não faça isso, porque você também já passou por isso. Hoje, de repente, você já faz curso, já está numa outra vibe, né? Mas cai no esquecimento, né? A galera usa muita calculadora, né? Então às vezes o cara vai voltar para fazer curso, eu tenho que voltar para fazer um concurso público, né? Vocês aqui, você que está aí, tá? A gente não é obrigado a saber essas coisas nesse momento, né? Como a gente está querendo mudar o nosso padrão de vida, a gente vai ter que começar a aprender essas coisas e não pode se lamentar, porque é isso aí que vai fazer a gente mudar de vida, né? Alcançar o nosso objetivo. Essa porcentagem que você está aprendendo aqui hoje é uma porcentagem de concurso público. Serve para você passar em prova. Talvez não sirva para o teu dia a dia. Essa do teu dia a dia que você faz na máquina, ou até calcula mentalmente, ela não aprova você em concurso. Então isso aqui não é um mal necessário, é um bem necessário para te aprovar, né? A gente tem que passar por esse processo aqui. Agora, mais uma vez voltando para cá, a preposição de caracteriza o que mesmo?
Agora, o que me chama a atenção? Quando você fala 7%, essa palavra cento te lembra o número o quê? Na verdade, 7%, né? E aqui é interessante, o que seria... Opa, tá brabo aqui, né? O que seria 7%? Tá? Né? Quando você fala 7%, tá? Toda porcentagem nada mais é que uma fração. Quando você fala 7%, 7% é 7 sobre quanto? É 7 sobre 100. Se alguém hoje perguntasse para vocês assim, define para mim porcentagem, a melhor definição seria essa. Toda porcentagem é uma fração, de denominador igual a quanto mesmo? A denominador igual a 100. O que é 7%? É 7 sobre 100. O que é 10%? É 10 sobre 100. O que é X%? É X sobre 100. Toda porcentagem é uma fração. Então, quando ele fala assim para você, ó, calcula para mim 7% de 400, 7% na forma fracionária seria 7 sobre quanto mesmo? Sobre 100. É isso que ele está querendo. Então, começa a ver que eu tenho que ter um fundamento teóricozinho. É claro que a gente está iniciando, tá? Ninguém vai achar que é PhD em matemática por fazer isso aqui. A gente só está resgatando esses princípios. Toda porcentagem é uma fração de denominador igual a quanto mesmo? De denominador igual a 100. Jardim, quem é esse 100 mesmo? É o símbolo do porcento, é o símbolo de porcentagem. Então, calcular 7% de 400. 7% é 7 sobre 100. A preposição de caracteriza a multiplicação. Qual o número que ele está dando para você calcular? O número que mesmo? Está montada a estrutura numérica. 7%, eu faço mais rápido, eu corto os zeros daqui e dali, eu sei, mas o meu objetivo é só trazer à tona essa ideia teórica inicialmente. 7% é 7 sobre 100 vezes 400. Posso cortar aqui, ó, mato os dois zeros de baixo com os dois zeros de cima, e aí 7 vezes 4, isso me dá um resultado igual a quanto mesmo? Isso me dá um resultado igual a 28. Então, por exemplo, dentro de um contexto, 7% de 400 pessoas equivale a quantas pessoas mesmo? Equivale a 28 pessoas. A ideia basicamente é essa. Uma outra coisa, eu vou sempre botar atenção, tá? Porque são fatos isolados, né? Só para a gente relembrar alguns detalhezinhos, tá? É muito comum em prova o cara falar assim para você, ó, eu gostaria que você transformasse a fração, que fração é essa aqui? A fração para a forma percentual. É muito comum. As principais bancas, né, gostam muito desse paralelo da fração com a porcentagem. Quando você anda por aí, estou no meu limite aqui, não é isso? Não estou no meu limite? Tá? Quando você anda por aí, vamos só fazer um rascunhozinho. Quando você anda por aí e você vê pelas lojas de Nova Iguaçu, tá? Desconto de 50%. O que automaticamente vem à sua mente? Vai pagar o quê? A metade. E aí começa a perceber a associação, é porque 50% equivale à fração meio é metade. Existe um paralelo entre a porcentagem e a fração, existe sim. Só que sejamos inteligentes, né, e começamos a pensar igual a banca. A banca jamais, né, começamos a pensar igual a banca. A banca jamais vai colocar a fração meio na prova. A fração meio equivale a quantos por cento? Intuitivamente, todo mundo sabe que meio é metade, metade percentualmente falando equivale a quanto? A 50%. E acreditem, eu estava dando essa aula outro dia, tá? E havia alunos em sala que não sabiam que meio era 50%. Isso é para escandalizar? Não. Deveria ou não deveria? Pô, mas meia é metade, Jardim, eu não estou nesse nível aí não. Né, tudo bem que eu não sou, né, um exemplo, né, matemático, né, mas eu também não posso ser, né, chegar a esse nível. Mas alunos que não sabem que 50% é metade. Quer dizer, na metade, na verdade, é dividir por quanto? Dividir por 2. Eu fui questionado sobre isso. Por que você dividiu por 2 ali? Porque é 50%, metade. Então o que eu estou querendo chamar a atenção é que é um básico que às vezes o cara esquece. Existe um paralelo entre a porcentagem e a fração. 50% é exatamente igual à fração que mesmo? Meio é metade, metade é 50%. Só que o que as bancas fazem? Por exemplo, na prova, essa banca colocou a fração que mesmo? Essa fração é conhecida ou desconhecida? Desconhecida. Ela não está no popular. Se você sair por aí hoje, né, fazendo uma pesquisa, a meio representa o quê? A metade, 50%. Agora, experimenta jogar para o povo 3/8. Você vai até ser apedrejado. Né? Mas 3/8, né? 3/8. Por quê? Porque essa fração aqui não é popular. Quer ver uma fração popular e vocês conhecem? 1/4.
Um quarto é a quarta parte. É a metade. E a metade da metade equivale a quanto? 25%. São duas, né, frações muito populares. Meio é metade, 50%. Um quarto é a quarta parte, que é 25%. Mas 3/8 não é popular. Só que a banca pediu para o candidato transformar a fração 3/8 para porcentagem. E qual é o truque? Todas as vezes que você quiser transformar qualquer coisa para porcentagem, principalmente fração, basta você pegar essa fração e multiplicar por quanto? Por 100. Jardim, por que o 100? Porque o 100 marca a forma de porcentagem, o porcento. O 100 transforma qualquer coisa para porcentagem, desde que não esteja na forma de porcentagem. É muito comum em prova ele colocar a fração. Ah, passa para mim 3/8 para porcentagem, o que você faz? Você pega a fração e multiplica por quanto mesmo? E multiplica por 100. Automaticamente o resultado virá na forma de porcentagem. Tá, vamos só ver como é que isso aqui funciona. 3 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 300, me ajuda aí por favor. 300 dividido por quanto? 300 dividido por 8. Sim ou não, galera? Tá? Jorge, por que você repetiu esse 8 aqui? Só para te lembrar, embora não apareça, aqui embaixo do 100 é 1, né? 8 vezes 1, 8, né? Só para te lembrar. Então, se ele me der uma fração e pedir para eu transformar para porcentagem, basta eu pegar essa fração e multiplicar por quanto mesmo? Por 100. Multiplicar por 100 transforma qualquer coisa para porcentagem. E aí, fazendo a conta aqui, 300 dividido por 8, vamos só fazer a conta aqui, ó. 300 por 8, abaixo 30. 8 vezes 3, 24, sobram 6, 60. 8 vezes 7, 56, sobram 4, 40. 8 vezes 5, 40, resto 0. Olha só que interessante, ó. A fração 3/8, percentualmente falando, ela equivale a quanto mesmo? A 37,5%. Quantos aqui hoje, de repente, sairiam aí pelas ruas, né, e não saberiam dessa equivalência? Ah, está dando desconto de quanto? De 3/8, né? Desconto de 3/8 nada mais é que um desconto de quanto? De 37,5%, quase 40%, para você ter uma ideia, quase 40%. Então, é isso que, né, isso que funciona, é essa matemática que você vai ver que funciona. As bancas estão cansadas de colocar informações fracionárias e é melhor você transformar para porcentagem, para você ter uma visão melhor. Então, eu queria que você guardasse que 3/8 está muito na moda nos concursos. 3/8 equivale a quanto mesmo? A 37,5%. Eu, como candidato, tenho que ser inteligente. Meio é metade, que vale quanto? Não copia nada não, vale quanto? Um quarto é a quarta parte, que vale quanto? 3/8, né? Eu já vi agora, vale 37. E 1/8. 1/8 também tem caído muito nas provas. A fração 1/8, ela tem aparecido demais nas provas, a fração 1/8. Jardim, 1/8 tem aparecido. 1/8 tem até uma ligação com 3/8, né? 1/8. Se hoje alguém tivesse que transformar a fração 1/8 para porcentagem, eu já vou te ensinando aí o pulo do gato, é um módulo para concurso, tá? Por exemplo, se eu tivesse que transformar a fração 1/8 para porcentagem, o que eu faço para transformar para porcentagem mesmo? É só multiplicar por 100, tá? O cara vai lá, multiplica por 100. Quer transformar 1/8 para porcentagem, multiplica por 100. Vai dar 100 dividido por quanto mesmo? Por 100 dividido por 8. E aí, se você fizer essa divisão de 100 por 8, vai dar 8 vezes 1, 8, sobram 2, 20. 8 vezes 2, 16, sobram 4, 40. 8 vezes 5, 40, resto 0. Alguém arrisca? A fração 1/8 vale quanto mesmo? 12,5%. 12,5%. Pra você ter uma ideia. Eu gostaria que vocês guardassem essas frações aqui. Elas têm caído muito em concurso. Então, metade, meio, vale quanto? Vamos lá, galera, vale quanto? 1/4, a quarta parte, vale quanto? 1/8 vale 12,5. Tá, e percebam que 3/8 é 3 vezes 1/8. Se você, não é 3 vezes. Se você pegar 12,5 e multiplicar por 3, você vai encontrar 37,5. Se você guardar 1/8, você multiplica por 3 e encontra 3/8. 3/8, né, é 3 vezes 1/8. Se você pegar 12,5 e multiplicar por 3, você vai encontrar 37,5%. É uma questão de análise. Então, o que eu estou inicialmente mostrando para vocês é uma parte técnica, que qualquer ser vivo tem a obrigação de saber, que vai fazer concurso. Quero passar qualquer coisa para porcentagem. Basta pegar e multiplicar por quanto mesmo? Por 100. Só uma pausa aqui, estou fazendo uma confusão. Mas está dando para gravar, não está? Tá legal? Olha para esse cara aqui. Que número é esse? Ele é natural? Ele está na forma natural ou na forma percentual? Natural.
2 está na forma. É muito comum, cara, atenção, ó, que 2 é diferente de quem mesmo? De 2. Muito cuidado, tá? Aqui ele está na forma natural, aqui ele está na forma. As pessoas erram várias questões porque acham que esses dois caras são iguais. Eles não são iguais. Uma coisa é você ser natural, outra coisa é você ser percentual. É diferente. 2 é diferente de quanto mesmo? De 2%. 2 é uma coisa, 2% é outra, 2 sobre 100 é outra coisa. E hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou derrubar vocês hoje aqui. Né? Poxa, mais? É mais. Entendeu? Você tem que ir lá embaixo, porque aí depois você sobe numa boa. Eu vou começar, a gente está iniciando antes, eu vou começar a derrubar com as armadilhas da banca. E pior, eles têm misturado isso com RLM. Eles começam a colocar informações matemáticas e derrubam um cara lá em RLM. Aí se o cara não souber a matemática, ele quebra a cara. Então, desde já, 2 é natural, 2% é percentual, são caras diferentes. Aliás, se eu quisesse passar o 2 para porcentagem, era só multiplicá-lo por quanto? Por 100. Qualquer coisa que você queira. Por exemplo, se eu quiser passar o 2 para porcentagem, é só pegar o 2 e multiplicar por quanto mesmo? Por 100. 2 vezes 100... isso aí vai me dar um total de quanto mesmo? De 200%. Então, olha só que interessante. 2 e 200% são as mesmas pessoas. Só que aqui ele está na forma natural. Aqui ele está na forma percentual. Há quem diga que 200% é maior que 2, porque o cara vê o 200, mas isso aqui não é 200, é 200%, são os mesmos caras. Tá? O 2 é exatamente a mesma coisa que o 200%. Só que aqui ele está com a roupa natural. Aqui ele está com a roupa o que mesmo? Ele está com a roupa percentual. Então, muito cuidado, tá? Para você não achar que 2 é igual a quanto mesmo? Para você não achar que 2 é igual a 2%. Tudo bem? Uma coisa é quando você é natural. Tudo bem, minha querida? Outra coisa é quando você é o que mesmo? Percentual. Então, só para fechar esse início aqui, tá? Quero passar qualquer coisa para porcentagem, é só multiplicar por quanto mesmo? Aí, automaticamente, o resultado virá na forma de quê? De porcentagem. Quais foram as frações que eu pedi para você guardar? Meia metade, que vale quanto? 1/4 é a quarta parte, que vale quanto? Tá? 1/8 é a oitava parte, que vale... é metade da metade da metade, né? Metade de 25 dá 12,5. É isso, né? 3/8 equivale a 37,5%. Quem é mais inteligente? O aluno que chega à prova de uma FCC, de uma FGV, de uma ESAF, de uma CESP, e sabe que 3/8 já é 37,5%, ou o cara que chega à prova e ainda vai tentar descobrir o que representa? O cara que já sabe que 3/8 é 37,5%. Ele já ganha tempo. Há coisas, né, que eu tenho que fazer. Isso aí eu já sei, não vou ficar perdendo tempo com esses detalhezinhos. Tudo bem? Tá? Diferença, 2 é diferente de quem mesmo? De 2%. Tudo bem? Deixa essa parte técnica, depois irão surgindo mais atenções, mas o que interessa mais nesse assunto de porcentagem é o que eles chamam de variação o quê? Aqui, vários alunos tombam, vários alunos começam a cair. E aí eu vou resumir, o que é isso? Variação percentual, Jardim. Saber de quanto é que um valor aumentou percentualmente falando. Por exemplo, você foi comprar uma blusa, né? Chegou à loja, a blusa estava saindo por quanto mesmo? Por R$70. Aí naquele momento você estava sem dinheiro. Eu volto amanhã. Né? Oi? Né? Aí eu volto amanhã, você chega lá, a loja aumentou a blusa. A blusa que você queria... que ontem estava saindo por 70, agora está saindo por quanto mesmo? Por 84. Meu Deus, eu volto amanhã. Isso, né? É isso, né? Porque se com 70 já estava ruim, imagine com 84. Aí é muito comum em prova a banca pedir qual foi a variação percentual. Muito comum em prova. Né? O que custava 70 e agora passou a custar quanto mesmo? E acreditem, as bancas fazem isso mesmo, elas pedem. Às vezes não com valores pequenos, né? Eu só botei o valor para ilustrar, com valores maiores, mas a ideia, né, matematicamente falando, é a mesma. Todas as vezes que você tiver que calcular a variação percentual, é melhor fazer uma regrinha de 3. A regrinha de 3, existem vários caminhos, mas para vocês, o melhor caminho é fazer uma regrinha de 3. Qual era o valor inicial dessa mercadoria mesmo? O valor inicial sempre vai estar para 100%. O que 100% representa na matemática, na porcentagem? O total.
É ou não é o total? Quando você foi à loja pela primeira vez, quanto é que essa blusa custava mesmo? Tá, o valor inicial, sempre, percentualmente falando, o valor inicial, ele sempre trabalha para quanto mesmo? Ele sempre trabalha para 100%. Então, todas as vezes que você pegar questõezinhas desse tipo aqui de variação percentual, tá? Uma regrinha de 3 vai te dar essa variação. Uma regrinha de 3 bem simples, né? Aquela bem popular, tá? Quanto é que a blusa custava inicialmente mesmo? Ela custava quanto? Então, R$70, que era o preço inicial da blusa, está para quanto mesmo? Para R$70 está para 100%. Eu não posso sair, não é isso? Né? Toda hora eu tô, é o costume. Dá para escutar, não dá? Ah, a minha imagem não interessa, beleza? Né? Interessa o cara, né? Assim, né? Interessa, mas não interessa, né? Que interessa o cara, entendeu? Ninguém entendeu nada, né? É lógica, né? Isso aí é uma contradição. Interessa, não interessa, é uma contradição, tá bom? 70 está para quanto mesmo? Para 100%. Uma regra de 3 vai me dar variação percentual. Agora, eu tenho que colocar o segundo elemento aqui. Quem é que eu vou colocar aqui, por favor? É que vocês podem até colocar 84, mas eu não acho legal. E muita gente faz isso. 70 está para, assim como 80. Quantos aqui colocariam 84 ali? Sem constrangimento. Pode levantar as mãos. 84, 84. É melhor, olha só. Já que ele quer variação percentual, já é melhor você colocar aqui qual foi o aumento. A blusa custava quanto? Passou a custar quanto? De 70 para 84, em grana, aumentou de quanto? É melhor já colocar o 14 aqui. Ó. É ou não é melhor o 14? Porque a blusa não aumentou de 84. Ela aumentou de 84? Na verdade, de 70 para 14, para 84 reais, a blusa aumentou de quanto mesmo? É esse aumento aqui que ele está querendo saber, na forma de porcentagem. É muito comum o aluno colocar aqui 84. Só que se você colocar 84 aqui, vai fazer mais contas, vai ou não vai? E você vai encontrar um resultado maior que... Aí vai ter que te descontar depois. Aí o cara vai ficar perdendo tempo, já é melhor botar um aumento. Qual era o valor inicial? 70. 70 está para 100%. De 70 reais para 84 reais, o aumento foi de quanto mesmo? De 14. Esse aumento de 14 reais, é melhor o cara fazer isso. Ó. Esse aumento de 14 reais está para quanto mesmo? Esse aumento de 14 reais está para X. Beleza? Anota aí. Tá? Estaria errado botar 84? Não. Só que você vai achar cento e poucos por cento, aí vai ter que descontar do 100%. Já é melhor botar aumento, né? Mais prático. Opa, de 70 para 84, o aumento foi de quanto mesmo? O aumento foi de 14. E aí, me ajuda, por favor? Vamos ver como é que ficaria isso aqui. É só multiplicar em cruz, vamos só multiplicar cruzado. 70, vou passar para cá, ó. 70 vezes x vai dar 70x, é igual, tá? 14 vezes 100. 70x é igual a 1.400. Aí vai ficar x é igual a 1.400. X é igual a 1.400 dividido por quanto? Por 1.400 dividido por 70. Foi ou não foi, galera? 1.400 por 70, posso cortar um zero, ó, mato um zero de cima com um zero de baixo. E aí 140 dividido por 7, é isso? 140 vai dar bonitinho, vai ou não vai? Não é obrigado a dar bonitinho toda hora. 140 dividido por 7, qual foi a variação percentual? A variação percentual foi de quanto mesmo? De 20%. Essa foi a variação. É claro que quem já tem prática, de repente até já consegui perceber que era 20%. 14 é 20% de 70. Mas eu só estou mostrando para você a maneira clássica. Quem colocar aqui o 84 vai achar 120%. Experimenta depois de botar o 84. Aí você vai achar 120. Aí o 120 você vai ter que descontar. Aí vai achar 20%. Por isso que eu acho perigoso. Que às vezes nas opções você encontra lá 120% e 20%. Por isso que eu já acho melhor você botar o que mesmo? Eu já acho melhor você botar um aumento. Então olha para cá rapidinho. Caiu questõezinhas desse tipo de variação percentual na prova. O que, é que vai te dar a variação? Uma regra, o valor inicial está sempre para quanto? E o aumento lá, ou o desconto, dependendo da situação, está para X. Aí uma regra de 3 e conta, né? Que aí conta de fazer, te ajuda a resolver a questão. Foi ou não foi? Sim ou não, gente? Aí, galera do online, beleza? Tá? Deixe-me só fechar com essa questão aqui rapidinho, tá? Que aí a gente, tem alguém aqui nesse pedacinho? Tá? Vai estar disponível para o pessoal também, não vai? Vai estar disponível para vocês, tá bom? Não está disponível? Ou eu estou falando errado? Vai estar disponível para vocês, tá? Vocês podem, chegando na casa de vocês, se quiser revisar a aula, né? Isso que vai ser o legal, né? Por exemplo, a minha amiga ali, minha aluna, brilhante aluna, tá bom? Você vai chegar lá.
tá? Chegou atrasada, de repente em casa ela vê o início da aula, né? O curso está se modernizando, é isso, né? Só tem que modernizar alguns professores, mas, né, trocar alguns professores, mas a gente chega lá. Bom, dá uma pausa aqui, ó. Muito comum, ó. O preço inicial de um produto sofreu um aumento de quanto? 30%, passando a custar R$15 e R$20. Qual era o preço do produto antes do aumento? Caiu em várias bancas já. É claro que eu tirei as opções, né? Mudei ali os valores referenciais. Existe um produto, ele não deu o preço inicial do produto, ele falou que esse produto sofreu um aumento de quanto? Aí ele ficou mais caro, ele passou a custar R$15 e R$20. Aí quer saber qual era o preço antes do aumento, né? A ideia seria essa, ó. Esse aqui é o antes. Esse aqui é o que mesmo? O depois. Só uma pergunta. 15 e 20 é sem aumento ou com aumento? Não copia ainda. Ah, Jardim, é fácil. Como eu vejo gente errando essa questão básica. Ele quer voltar. Ah, vou fazer assim. Para voltar, eu vou calcular 30% e vou subtrair. E muita gente faz isso em dia de prova. E aí, o nosso curso é para atender a várias bancas. Mas a dona FGV, Fundação Getúlio Vargas, já fez isso com cara. Colocou uma questão simples dessa, e na letra A de cara, ela colocou essa opção. Aumentou 30%, passou a custar quanto mesmo? Eu vou calcular 30% de... Aí subtrai que eu volto. Ih, vai quebrar a cara e vai encontrar lá na letra A. Em regra geral, na letra A. Mas, gente, por que está errado esse raciocínio? Porque quando ele aumenta 30%, ele aumentou em cima de um valor, é isso, né? Do antes ou do depois? Que com certeza é menor do que... Com certeza é menor do que 15 e 20. O 30% do antes não é igual ao 30% do depois. Não é igual. Não vai equilibrar. É muito comum a galera... aumentou 30%. Para voltar é só tirar 30%. Está furado. Esse raciocínio... A porcentagem, ela é infiel. Ela vai com um e volta com o outro. Ela é infiel. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em questões desse tipo, porque existe realmente... A quantidade de alunos forma até uma facção criminosa, para você ter uma ideia. Né? Existe uma quantidade de alunos que fala, eu vou fazer 30% de 15 e 20, vou calcular, vou subtrair e vou encontrar. Está furado isso. Porque o 30% do antes não é a mesma coisa que o 30% do... Os valores são diferentes. Eu não sei nem qual é o valor antes, mas com certeza ele é menor do que... Com certeza ele é menor do que 15 e 20. Qual é o melhor caminho se você pegar questões desse tipo? Vou insistir, tá? O que nós já combinamos? O valor inicial, ele sempre está para quanto mesmo? Para 100%. Pegou questõezinhas desse tipo, é uma regrinha de 3 que vai te ajudar. Qual é a diferença entre essa situação aqui e essa situação? É que aqui ele deu para a gente o valor inicial. Qual é o valor inicial mesmo? De quanto? Que vale quanto mesmo? Aqui ele não está dando, que é o que eu quero descobrir. Mas eu sei que percentualmente falando, esse valor inicial, ele trabalha para quanto mesmo? Ele trabalha para 100%. Então, o valor inicial, 100%. Este valor inicial, ele sofreu... Me ajuda aqui, por favor. Esse valor inicial, ele sofreu um aumento de quanto mesmo? De... Então, olha só, 100% mais 30% significa dizer que, percentualmente falando, ele passou a custar quanto mesmo? Ele passou a custar 130%. Olha para cá rapidinho, galera do online também. Tá? Valor inicial, 100%, fala, valor inicial. Aumentou quanto? 100% mais 30%. Qual é o novo preço dele, percentualmente falando? E isso em grana equivale a quanto? Aí eu posso montar uma regrinha de 3. Então, olha a conclusão a que nós podemos chegar. Que 130%, que é o valor depois, tá? Em grana, equivale a quanto mesmo? A R$15 e R$20. Essa é a ideia. Todas as vezes que vocês pegarem questõezinhas desse tipo, é uma regrinha de 3 que vai te ajudar. Tendo como parâmetro que o valor inicial é sempre de quanto mesmo? De 100%. Então, 100% aumentou 30%, 100 mais 30, percentualmente falando, o valor depois ele é de quanto mesmo? De 130, que em grana equivale a quanto mesmo? A R$15 e R$20. E aí, 130% está para 15 e 20, assim como ele quer saber o valor inicial, 100%,
está para quanto mesmo? Para 100% está para X. Você pode fazer isso. E aí vamos só ver como é que fica. Posso cortar um zerozinho para facilitar a minha vida? Ó. Quem quiser matar um zero daqui com zero daqui, mata. Que aí já facilita a nossa vida. Vamos multiplicar em cruz. 13 vezes x vai dar 13x. 10 vezes 520 vai dar 5.200. X é igual a 5.200. Dividido por quanto mesmo? Por 13. Vai dar bonitinho, 52 por 13 dá 4. E aí quem fizer vai encontrar que o valor inicial dessa mercadoria, desse produto, o valor inicial era de quanto mesmo? De R$400, o valor inicial, tá? Esse 400 aqui, peguei 52, dividi por 13, tá? 52 por 13 dá 4, com 2 zeros. Então, valor antes do aumento. Qual é o valor antes do aumento dessa mercadoria? De quanto mesmo? De R$400. Então, desse primeiro bloco para vocês, para online, e a gente só está esquentando, tá? Daqui a pouco vocês vão começar a ver as armadilhas. O que eu queria que você guardasse aqui? Quero passar uma fração para porcentagem. Qualquer coisa que você queira passar para porcentagem, é só multiplicar por quanto mesmo? Por 100. Não esqueçam desse detalhezinho. Tá? Pegou questõezinhas desse tipo de variação percentual. O que te dá uma variação? Uma regrinha de 3. E o que eu tenho que guardar sempre? Que o preço inicial sempre está para 100%. Tudo bem? Anota aí, legal? Dá uma copiada. Galera aí do online também, a gente já vai para o segundo bloco. Ok? Alguém com dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pessoal aí vai fazer prova da UFRJ, tudo bem? Legal ou não? Aqui, a galera? Foi? Só um minutinho, tá? Esse 100, é por cento aqui, ó. Aqui é por cento, exatamente, aí não pode, é por cento mesmo, beleza? Tá? Ok? 100% aumentou 30, 130% mesmo, é referência inicial, tá ok? Foi aqui? Quer perguntar? Minha amiga, quer perguntar? Tudo bem? Tem certeza? Tá? Foi? Aqui alguém?
Oba. Ó, dá uma pausa aqui. Aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Tá? Eu queria que você prestasse atenção, depois você copiasse. Tá? Imagina que você chegasse à prova e você desse de cara com uma questão dessa daqui. Ó. O valor da raiz quadrada de quanto mesmo? De 9%. Cuidado, tá? Eu já trouxe essa questão, já foi de prova, né? E ela não apareceu só uma vez, outras bancas também gostaram da ideia, porque é evidente que essa questão aqui, ela deve estar trazendo uma armadilha, né? Porque ela tem até um aspecto angelical, tem ou não tem? Né? Por que eu chamo de aspecto angelical? Porque a banca colocou aqui dentro a raiz quadrada, né, de 9%. Primeiro erro do candidato, ele acha que isso aqui é raiz quadrada de 9. Isso aqui não é raiz quadrada de 9. 9 é uma coisa, 9% é outra. Existe uma tendência de vários candidatos despreparados errarem essa questão. É automático o cara fazer assim, a raiz quadrada de 9 vale quanto? Vale 3. E vale, né? Aí ele vai lá e coloca 3%. E é automático. Muita gente despreparada vai entrar na vibe do cara e vai marcar a letra A. Vai errar com certeza a questão. Tá? O cara com certeza está confundindo, né, isso daqui com isso. A raiz quadrada de 9, ela vale quanto mesmo? A raiz de 9 vale 3, só que ali não é 9, ali é 9%. Então, muito cuidado com essas questões de porcentagem, porque elas constantemente levam, principalmente questões que envolvam raiz, potências, né, expressões. Tá? Eu tenho que tomar muito cuidado. Tá? Por que muita gente erra essa questão? Por que o cara despreparado erra esse tipo de questão? Ele está ignorando o símbolo do porcento. Ó. Me ajuda, por favor? Numericamente falando, o símbolo do porcento equivale ao número quê? Ele também está dentro da raiz. Tá ou não está dentro da raiz? Então ele sofre o efeito dessa raiz. Ali não é raiz quadrada de 9. É raiz quadrada de 9%. Esse cento está dentro da raiz. Então, para você que está começando agora, qual seria o melhor caminho de não errar questões com raiz, com potência? Seria transformar a porcentagem para fração. Seria mais seguro para você. Ó. O que é 9%? 9% é 9 sobre quanto? É 9 sobre 100. Beleza, anota aí? Sim ou não, galera? E aí, olha só, agora fica mais claro para o candidato que além de ele ter que tirar a raiz quadrada do 9, ele também vai ter que tirar a raiz quadrada de quem? Do 100. Por isso que é melhor questões desse tipo você transformar para fração. Porque aqui, quando você transforma para fração, você dá importância ao 100. Aqui você tem uma tendência a ignorar o símbolo. Ah, o símbolo é só um acompanhante. Aí o cara acaba errando. Então, 9% é 9 sobre 100. Quanto é que vale a raiz quadrada de 9? Vale quanto? 3. Quanto é que vale a raiz quadrada de 100? Vale quanto? 10. Olha como é que já tem um outro aspecto numérico. Já ou não já, galera? Então, muito cuidado, porque as questões assim com aspecto angelical são as piores. Elas são diabólicas mesmo. Elas derrubam e caem mesmo, tá? Se o cara cismar, ele joga uma dessas assim no meio do caminho, né, exatamente para ele derrubar o cara e selecionar para o concurso. Agora eu tenho que tomar cuidado. Então 9% é 9 sobre 100. Raiz de 9, 3. Raiz quadrada de 100 vale quanto mesmo? Vale raiz quadrada de 100, 3 décimos. Muito cuidado mais uma vez. Olha para cá rapidinho. Esse 3 décimos que eu tenho aqui está na forma de porcentagem ou na forma fracionária? Muito cuidado, porque aqui, mais uma vez, muita gente errou a questão quando ela caiu em prova. Porque 3 décimos é 0,3. E se você marcar a letra D, você erra novamente. Um outro erro que pegou muita gente. Mas 3 décimos não é 0,3? É. Só que isso aqui não é 0,3. É 0,3 o quê? Não é a mesma coisa. Então, eu me livrei da letra A, mas eu errei marcando a letra D. 3 décimos é 0,3. Se você pegar o 3 e dividir pelo décimo, você encontra 0,3. Só que isso aqui não é 0,3. É 0,3 o quê? 0,3 é uma pessoa. 0,3% é outra pessoa. São parecidas, são, mas não são as mesmas pessoas. E o que está faltando aqui novamente para eu passar para a porcentagem? Multiplicar por quanto? Eu sou obrigado a multiplicar por 100 novamente. Então, o que eu faço para passar para a porcentagem? Eu multiplico novamente por quanto? Eu multiplico novamente por 100. E aí, olha só a conclusão que nós vamos chegar. Pode dar uma simplificada aqui, ó. Mata um zero daqui com um zero de lá. E aí, 3 vezes 10, isso aí te dá um percentual de quanto mesmo? De 30%. Então, olha só, né, que interessante. A raiz quadrada de 9%, ela é equivalente a quanto mesmo? Ela é equivalente a 30%. Hoje aqui, ó,
né? Quem de repente já foi meu aluno, eu já comentei uma questão dessa, mas quantos aqui de repente errariam uma questão dessa hoje? Muitos alunos. E isso é porque você não é inteligente, não tem nada a ver, porque simplesmente você não está focando nesse momento. Agora você está, mas você não estava focando em concurso. Agora, é evidente, a gente pode dar um pulo do gato? Pode, tá? Então, quanto é que vale a raiz quadrada de 9%? Ela vale quanto mesmo? Ela vale 30%. Você pode dar um pulo do gato? Pode. Por exemplo, você está lá nos 45 do segundo tempo. É claro que essas questões são perigosas, são ou não são? Principalmente quando o aluno não as conhece. Ele acaba caindo na armadilha da banca, é fatal. Ele vai marcar 3%, 0,3%. Tá? Está lá na prova nos 45 do segundo tempo. Qual seria uma maneira rápida? Se você pegar questões desse, eu vou botar até um outro exemplo aqui, por exemplo, raiz quadrada de 49%, tá? Só para você. Você vai tirar a raiz normalmente, como se fosse do 9, do 49. Você vai tirar a raiz normalmente. Por exemplo, quanto é que vale a raiz quadrada de 49? Vale quanto? 3. 3, é isso, né? De 9, perdão, raiz quadrada de 9, vale quanto? E ao resultado você vai acrescentar um zero. É claro que isso tudo é demonstrado, só que a gente vai pela fé. Tudo bem? Agora é pela fé. Jardim, esse zero é por conta da fé. Já pensa logo assim. Tá bom? Então, raiz quadrada de 9, 3, acrescento zero. Qual é a resposta de quanto mesmo? De 30%. É um lado técnico da porcentagem que quando cai em prova derruba o candidato. Por exemplo, está lá fazendo uma prova. Raiz quadrada de 49. Quanto é que vale a raiz quadrada de 49? 7. Acrescento um zero. Qual é a resposta? 70%. Sim ou não, galera? Então, isso prático, porque o candidato está lá fazendo uma prova, por exemplo, quanto é que vale a raiz quadrada de... Pode deixar que eu não vou passar muito não, vou até aqui. Porque senão vai ficar complicado, não é isso? Né? E veja que o objetivo dele não é aumentar a raiz. O objetivo dele era colocar uma raiz bem simplória, é isso, né? Para dar aquela falsa impressão que a questão estava... essa questão já está no papo, já está contando para a pontuação. Seria difícil ele colocar numa prova a raiz quadrada de 144%. Por que, Jardim? Porque muita gente, de repente, não saberia o valor da raiz quadrada Aí erraria a questão por isso, não por causa da armadilha do cara. Por isso que ele colocou a raiz quadrada de quanto mesmo? Quer dizer, quanto mais infantil, mais angelical, mais arrasta para o fundo do poço. Quanto é que vale a raiz quadrada de 144? Vale quanto? Raiz quadrada de 144 vale 12. Estou até emocionado, é isso, né? Posso perguntar as outras? Posso? Né? É sempre bom saber as principais raízes. Tá? Até a raiz quadrada de 400, que vale 20. Né? Você já é para treinar isso. Se hoje eu perguntasse para você quanto é a raiz quadrada de 100, você vai responder 10. De 121, vale quanto? De 144, vale quanto? Mas se a gente começar a puxar um pouquinho, né, muita gente vai ficar pelo meio do caminho. Tem gente que vai ficar no quilômetro 14, é isso, né? No quilômetro 15, 15 ao quadrado, 225, o cara para. Então eu, como candidato, tenho que começar a ver essas coisas. Não, eu vou, coloco lá na parede do meu quarto, atrás da porta, para ninguém ver, isso, né? Que aí eu vou memorizando, isso facilita. Então, acrescento zero, qual vai ser o resultado de quanto mesmo? De 120%. Então, a partir de hoje, tá? Essa armadilha aqui já não pode mais segurar você. Porque você já sabe o macete, tira a raiz e coloca o zero, né? E vai para... mas se eu quiser fazer isso, eu posso? Pode. Mas veja bem, vai fazer prova. Né? Aqui é para quem quer viver emoção, é isso, não é? É ou não é? É quem quer viver emoção. Aqui não, aqui é razão. Tirou e coloquei o zero. Acabou, vai embora, pode marcar que vai dar certo. Pessoal do online, tá? Com vocês também. Esse lado é técnico, depois a gente vai ver os problemas de porcentagem, certo? Mas é uma parte técnica, isso não é frio, uma coisa que foi feita para derrubar. Então saia dessa armadilha. Tirou, coloca o zero, marcou, vai embora e isso dá 100% certo. É importante ressaltar, tá legal? Você não precisa ficar, será que vai ter alguma que não vai dar certo? Não, todas darão certo. Ok ou não, até aí, beleza? Bom, dá uma pausa aqui. Eu queria chamar a atenção para essa questão aqui, ó. Considere o que mesmo? Considere as afirmativas. Olha para cá rapidinho. 42% dividido por quanto? É igual a 6%. Depois, raiz quadrada de 25% é 5%. 7% ao quadrado é igual a 49%. 18,377% de 1.539 é igual a 1.539% de 18,377. Chega até a dar uma dor, isso, né? O número de afirmativas verdadeiras. O nosso curso é para qualquer banca. É importante ressaltar. Eu não gosto de ficar rotulando.
tá? Eu não gosto de ficar rotulando, mas você vai me ver falando de FCC, de FGV, de Exaf, de Seja Gran Rio, que são as principais bancas. E eu reuni, né, algumas coisas, NCE, né, que agora é a PR4, né, que é até uma banca boa, tá? Eu reuni algumas situações de prova. Ó, aqui, essa aqui é fatal, né? Essa é ruim porque o número de afirmativas o quê? Ou você sabe ou você não sabe. Se você errar uma, você erra a questão. E olha como é que ela já vai pegar a galera, né? É angelical. Raiz quadrada de 25% vale... A maioria vai botar que é verdadeiro. E eu já sei que é o quê? Que é falso. O que o cara... Ah, raiz quadrada de 25 dá 5% é verdadeiro. Ah, isso é verdadeiro, mas não é não, filho. É falso. Posso aqui? Aqui não vou, né? Esqueci, eu tô traçando uma tangente, tá? Vou voltar aqui. É falsa. É ou não é falsa? Falsa. Ela é falsa. Raiz quadrada de 25% não é 5%, é falso. No ruim de tudo, o óbvio em porcentagem está errado. Perigoso falar isso, é ou não é? Ai, ele falou que o óbvio está errado. O cara calculou 3% de... Cara, 3% de 700, falou que é 21, poxa, né? 3 sobre 100 vezes 700, 3 vezes 7, 21, mas é muito óbvio. Ele falou que o óbvio está errado. Não, né? Pelo amor de Deus, né? Isso, né? Pede luz a Deus, é isso, né? Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu quis falar, né? O óbvio nessas questões, né, geralmente está errado. Então, quando... 42 por 7 dá 6, né? É verdadeiro. É óbvio, está errado. 7%, 7 é óbvio, está errado. Pode acreditar no que eu estou falando para vocês. As armadilhas dessas questões, com raízes, com potências, com operações de divisão, até multiplicação, se for aquela coisa óbvia, porque isso aqui não é natural, isso aqui é o que mesmo? O cara confunde, é 7 ao quadrado. Não é 7. Por isso que ele colocou 49. Porque o cara, 7 ao quadrado dá o que mesmo? Dá, mas isso não é 7, é 7%. Aí ele vai ter que deduzir que o raciocínio é o natural. E o raciocínio não é o natural, é o percentual. Por isso que eu estou falando que o óbvio nessas questões, né, é o errado. Então, assim, no ruim de tudo, vai chutar e marcar que está errado. Pode ser ou não? Ou eu fico inseguro com isso? Marcelo, fico inseguro? Está viajando? Marcelo, não. Esqueço. Clara, perdão, né? Eu falei que eu vi você viajando, falei, onde ela está? Ela não está aqui. Você não estava aqui, ó. Você está a quilômetros percentualmente falando longe, é isso, não é? Tá? Eu vi pelo seu olhar distante. Deu a impressão pelo teu olhar de felicidade que você estava em alguma repartição do TRE, do TRT, não é isso, né? Então me ajuda. Quanto é que vale a raiz quadrada de 25%? Me ajuda aqui rapidamente, tá? Vamos fazer usando o macete. Raiz quadrada de 25%. Quanto é que vale a raiz quadrada de 25? 5. E acrescenta o quê? Então, qual é o resultado correto? 50%. Não 5%, 50%. Eu fico vigiando a pessoa, isso, né? Daqui a pouco eu vou falar com outra pessoa aqui, que eu vi que você estava longe, falei, tem que trazer para a aula. Às vezes a pessoa sai do corpo, é isso, né? Sai ou não sai, né? Às vezes a pessoa fica divagando, é isso, né? Então tem que trazer, tá, a pessoa para a sala de aula. Então, tá errada essa, tá falsa, é ou não é? Tá? 42% dividido por 7% dá 6%. É óbvio? É ou não é? Então tá errado. Poxa, essa teoria, né, é uma teoria meio estranha, mas está errado. Eu vou mostrar para você que está errado. 42% dividido por 7% dá 600%. Meu Deus, 600. 600. Não dá 6 não, dá 600. Estranho, né? É ou não é estranho? Mas vamos lá. Se você não souber macete, mas agora você já sabe, da raiz. Tira a raiz e coloca o que mesmo? Tira a raiz e coloca o 0. Tá? Já saiba disso. Tá? Então já estou te dando macete. Tá? E macete é uma coisa que eu tenho que crer pela fé. Tá certo? Gente, mas eu queria saber, eu não vou te falar, é pela fé. Tá bom? Já estou te falando, né? Para você também que está do online. É para passar, para fazer concurso e acabou. Tá legal? Não é para ficar sabendo o porquê das coisas. Tá? O que é 42%? Me ajuda aí? É 42 sobre quanto? Dividido. 7% é 7 sobre quanto? 100. Na dúvida, transforma para fração, fica melhor. Então é 42 sobre 100, dividido por quanto mesmo? Por 7 sobre 100.
Aí eu vou ter que voltar um pouquinho ao passado. Isso aqui é uma divisão de duas frações. Alguém lembra qual é a regrinha quando eu divido duas frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Na verdade, a divisão se torna em multiplicação, só que toda ação gera uma, aí você tem que inverter a segunda, que é a reação. Né? Então, repete a primeira fração, 42 sobre 100, e multiplica. Mudei a operação? Mudei ou não mudei? Era divisão, agora passei a ter o quê? Ó? Então, toda ação gera uma reação, por isso que você inverte a segunda. Então, vai ficar 100 dividido por quanto mesmo? Por 7. Posso cortar aqui, ó, esse 100 mata esse 100, e aí vai ficar 42 dividido por 7. Atenção agora, ó. Dá 42 dividido por 7. Dá quanto? 6. Então, olha só. 42% dividido por 7%. Quanto é que você encontrou mesmo? Esse 6 é natural ou percentual? E olha como é que a banca criou uma armadilha. Ela, do lado do 6, colocou o símbolo do porcento. Você acha 6, mas é 6 puro, é um 6 natural. O que eu faço para passar esse cara aqui para porcentagem? É só multiplicar por 100. Então o cara vai lá e multiplica por 100. E aí 6 vezes 100, agora sim, ó, vai me dar um resultado de quanto mesmo? De 600%. Então, 42% dividido por 7% dá 6, mas natural. Só que ele não quer o resultado na forma natural, ele quer o resultado na forma da 600%. Olha como é que é falso. E hoje aqui você de repente já cairia nessa armadilha. Caramba, eu com certeza já tinha errado essa questão. E erra mesmo, tá legal? Claro que o cara erra essa questão. É falso também. 7% ao quadrado igual a 49. É óbvio. É ou não é? Tá muito assim, né? De mão dada, de beijada, né? A banca tá, né, passando para mim que gosta de mim, é isso, né? Que está contribuindo, já sabe que isso é falso, é isso, né? Tá? Isso não é 7 ao quadrado, isso é 7%. Aí, olha só, eu vou te ensinar já o pulo do gato. Tá? Se você pegar questões como essa, está lá fazendo uma prova, o cara pede para você. Eu queria, vou te dar um exemplo aqui aleatório. Eu queria calcular 12% elevado ao quadrado, né? Isso não é 12, é 12 o quê? Você faz normalmente, como se fosse o 12. Quanto é que vai dar 12 ao quadrado? 12 ao quadrado dá quanto mesmo? Dá 144%. Atenção agora ao pulo do gato. Que aí você não erra mais questões desse tipo. Então, olha só, numa questão só, eu resumi todas as armadilhas dessa parte técnica, que cai em prova, e se você não estiver preparado, você acaba perdendo a questão. Você faz normalmente, ó, 12 ao quadrado dá quanto mesmo? Dá 144. Mas atenção agora, tá? Todas as vezes que você pegar questões de potência, a resposta sempre vai ter vírgula, vai ser decimal. Sempre vai ter vírgula. Tá? Mas, Jardim, tudo bem, vai ter, mas onde eu coloco essa vírgula? A resposta sempre vai ter duas casas decimais. Mas como é que eu conto as casas decimais? De trás para frente. Olha só, uma casa, duas casas. A vírgula vai entrar aqui, ó, para você ter uma ideia. Tá? Então, todas as vezes que você tiver a potência, faz normalmente. 12 ao quadrado dá quanto mesmo? Dá 144. E não esqueça que vai ter vírgula. E o cara sempre vai ter duas casas decimais. Então, o resultado disso aqui é 1,44, que é mesmo? Por cento. Isso é demonstrado, só que a gente perde muito tempo demonstrando. Então é melhor a gente crer pela fé. Por exemplo, está lá fazendo uma prova, aparece lá, quanto é que vale 8% ao quadrado? Faz normalmente, como se fosse 8 ao quadrado. Quanto é que vale 8 ao quadrado? Vale quanto? Vale 64. A resposta sempre vai ter vírgula, com duas casas decimais. É isso ou não é? 1, 2, coloca a vírgula aqui. Quem é que entra aqui, por favor? Resposta 0,64%. Eu já ganho tempo. Olha para cá rapidinho, 7% ao quadrado, me ajuda aí para ver quanto é que dá 7% ao quadrado? Vamos fazer normalmente. Quanto vale 7 ao quadrado? Vale quanto mesmo? 49. Sim ou não, galera? Tá? Sempre com duas casas, 1, 2, vírgula, qual seria o resultado? 0,49%. Olha só como é que já muda todo o enfoque. Muda ou não muda? Muda todo o enfoque. Não. Ela perguntou o seguinte, se ao invés de estar elevado ao quadrado, fosse elevar ao cubo, aí teria que fazer no braço mesmo, aí não tem macete. Mas não cai pra gente. O objetivo não é dificultar. O que ela perguntou foi, se fosse 7% ao cubo, 7% ao cubo já iria dificultar a vida de muita gente. O objetivo é facilitar.
né? Até hoje ainda não apareceu, só apareceu na prova da aeronáutica, né? Para cadete, mas uma vez lá em 1986, né? Eu acho que você não era nem nascido, era nascido em 86, não é isso? Né? Tá? Então, mas pra gente não. Quanto mais fácil assim, vai ser melhor. Tudo bem ou não? Legal? Bom, então 1 é falso, 2 é falso, e 3 é o que mesmo? É falso. Tá faltando a 4. Tá ou não tá? Agora olha para cá. Antes de eu fazer a 4, dá uma pausa aqui, né? A gente vai para lá e para 4. Ficou claro ou não, gente, isso aqui? Tudo bem? Existem, eu botei mais uma atenção aqui chegando, ó. Existem situações que a gente pode fazer rapidamente. A gente olha e já consegue dar a resposta. Por exemplo, imagina que você tivesse que calcular 10% de 80. Toda vez que ele pedir para você calcular uma porcentagem que termina em 0, 10, 20, 30, de um número terminado em 0, eu consigo ganhar tempo. Eu consigo até fazer mentalmente. Tá? E o povo conhece muito 10%, né? É muito comum, né, na linguagem popular, o cara falar que 10% de um número terminado em quê? É só cortar o 0. É muito comum na linguagem popular. 10% de um número terminar em 0 é só cortar o 0. Ele tem razão, mas na verdade, a gente corta o 0 dos dois lados. Ó. Atenção aqui, ó. Corta o 0, corta o 0. O 0 tem que ser cortado dos dois lados. É uma ação e reação. Quem que sobrou aqui, ó? E aqui, ó. A preposição de caracteriza a operação de quê? Multiplicação. Aí você multiplica. Depois que você cortou, você multiplica o que está sobrando. Ó. Sobrou aqui 1, sobrou aqui 8. 1 vezes 8 dá um resultado igual a quanto mesmo? A 8. Que seria o 80 tirando 0. Por isso que no popular a galera fala, 10% de um número terminado em 0 é só cortar o 0 do cara. Mas isso não é só com 10%. Por exemplo, olha só, 20% de 60, olha só, corta o 0, corta o 0. 2 vezes 6, quanto é que dá isso aí mesmo? 12. Eu consigo fazer isso mentalmente. Por exemplo, 30% de 120, corta o 0, corta o 0. 3 vezes 12, quanto é que vai dar isso aí? Vai dar quanto? 36. Dá para fazer classicamente? Dá, mas eu posso ganhar tempo nesses detalhezinhos. Só, olha para cá rapidinho, tá? Pessoal do online também, só fazendo uma enquete com vocês, rapidinho. Pode ser ou não? Eu vou falando, você vai reagindo, ação e reação. Tudo bem? Sim ou não, gente? 30% de 70. 40% de 80. Olha como é que vocês não estão reagindo, né? Vocês não estão, você também. Eu vou fazer uma enquete, vou jogar e você me dá a resposta. Pode ser ou não? Pode ou não pode? 30% de 60. 40% de 30. 30% de 90. Olha como é que vocês estão demorando. Vocês começaram a perceber, né, como vocês estão demorando? Vocês não conseguem fazer isso automaticamente. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Do básico, do básico, do básico. Se eu não tiver esse treinamento numérico, travo nas questões. 30% de 80. Oi? 80% de 30. E engraçado, 30% de... é igual a 80% de 30. É ou não é? Por quê? Porque a preposição de caracteriza o que mesmo? E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Posso fazer a brincadeirinha novamente? Mas agora sério. Vocês já ganharam, né? Deram tempo aí para mim, né? Entrar em ordem. Isso não é, galera? Pode ser ou não? Pode ser ou não, galera? 70% de 90. Ai, pô, Jardim, essa foi muito forte, é isso, né? Vai por uma mais calma, é isso, né? 70% de 90. 63, não é isso? É uma dificuldade, é isso, né? Você tem que vencer esse mal da tua vida, tem ou não tem? Né? Amarrado isso, tá ou não tá? Né? Quem quiser chegar perto do altar aqui, chega. É isso, né? Tá? Vocês estão travados. É isso que eu tenho chamado a atenção. Esse básico tem que entrar na sua mente, tem que entrar no seu coração. Senão vai ter dificuldade nesses detalhezinhos. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Tá? Se vocês não conseguirem, eu vou levar em consideração que é a primeira aula, é isso, não? O pessoal está meio, né? A primeira aula, a pessoa fica nervosa, é isso, não é? Beleza? Tá? Vamos lá? 10% de 80. Vamos? 10% de 70. 10% de 60. 10% de 50. 10% de 40. Beleza, né? A Raiza fica até emocionado, não é isso? Nossa, a turma maravilhosa, é isso, né? Nossa, que turma ótima.
Né? Vocês não fazem isso direito, fazem? Vocês conseguem responder assim, como vocês falaram, facilmente? Português piorou mais ainda. É isso. Vocês começam a perceber como uma coisa é fácil, é ou não é? É ou não é fácil? É fácil. Vou mudar um pouco. Eu já sei que você tomou mais coragem, tomou ou não tomou? Sim ou não? 30% de 90. Oi? 40% de 80. 50% de 60. Olha como é que vocês ainda não perceberam como é que vocês oscilam? Né? Porque atualmente ainda está no outro raciocínio. Calma, ainda estou fazendo a conta lá, você já está pedindo outra coisa. Não é isso, né? Por isso que eu nunca gostei de matemática, né? Não consegue compreender a gente, né? Que a gente tem limite, é isso, né? É, realmente você tem limite. Então, 20% de 30. Hein, galera? 30% de 20. Por que 30% de 20 é igual a 20% de 30? Porque a ordem dos não altera o produto. Então me ajuda. 18,377% de 1.539 é o quê? A 1.539% de 18,377. Verdadeiro ou falso? Porque a ordem dos não altera. Mas, Jardim, mas eu nem calculei. Ué, pode calcular, né? Você acha que você tem que calcular, mas é verdadeira. Na verdade, é uma brincadeira, é ou não é? E tem gente que entrou na onda do cara. Caramba, eu vou ter que calcular 18,377% de... Mas vai dar a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, das 4, quantas são verdadeiras mesmo? Uma, apenas uma. Qual seria a opção correta dessa questão, por favor? Letra B de bola, a opção correta dessa questão. Sim ou não, gente? Tá? Uma questão com poder, né, destrutivo, né? Uma questão assim meio Coreia do Norte, é ou não é, gente? Não é uma questão, né, estilo Coreia do Norte, né, para acabar mesmo com o mundo, é isso, né? Tá legal? Tá, dá uma copiada aí rapidinho. Pessoal do online, tudo bem? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale-me. Pode perguntar. A gente até acha, a gente até acha, né, que é maior, mas percentualmente falando tem que tomar cuidado, tá? Ele passa a ser maior. Exatamente. Tem até uma lógica, se você quiser. Menor já sabe que está errado. É o que a gente fez ali, aquela questão do bom senso. Tá? Porque se fosse a raiz quadrada de 25, daria quanto? Que é um valor menor, né? Em porcentagem está dando 50, que é um valor maior. Acontece isso, beleza? Acontece isso, tá? Pode ser aqui ou alguém aqui ainda? Pode ser? Então, vamos fechar ali já, aquela parte. Ó, dá uma pausa aqui rapidinho. Então, corta o zero. Queria só que você se concentrasse aqui rapidinho. Ó. Eu gostaria de calcular 100% de quanto mesmo? Olha, 100% de alguma coisa é a própria coisa. 100% é o todo, é isso, né? Quando ele fala assim, ó, calcula para mim 100% de 80, não esqueça, né, que o 100% é o total, né? O todo de 80 é o próprio quê? É o próprio 80. Ah, recebi no meu salário um aumento de 100%. Quer dizer, que é isso, aumentar 100%? Quer dizer, recebi um aumento igual ao que eu já ganho. Ganho R$1.000, recebi 100%, vou ganhar mais 1.000. O salário vai dobrar, na verdade. Vou passar a ganhar 2.000. Tá legal? 50% de 80. 50% é metade, né? A metade é dividir por 2, é isso, né? E aqui guarda esse trio. 25% é que parte mesmo? 1/4 é a quarta parte. Todas as vezes que ele pedir para você calcular 25%, é só você dividir por 4. Então, por exemplo, está lá numa prova, 50% de 80, é pegar o 80 dividido por 2, que eu já sei que é metade, que vale quanto mesmo? Vale 40.
25% de 80. 25% é a quarta parte, é dividir por 4, é isso, né? É pegar o 80 e dividir por 4. 80 dividido por 4 dá quanto? Dá 20. Legal? Tá? Cuidado aqui, ó. 12,5%. Hoje eu falei do 12,5%. Falei ou não falei? Alguém lembra o que 12,5% representa? 1/8. É a oitava parte. É ou não é? É ou não é? Tá? Todas as vezes que ele pedir para calcular, e já foi questão de prova, 12,5% é pegar o que ele quer e dividir por quanto mesmo? Por 8. Olha quanto tempo que eu ganho. Se eu já chego à prova sabendo que 12,5% é a oitava parte, é só pegar o que ele me deu e dividir por quanto mesmo? Por 8. 80 dividido por 8. Quanto é que vai dar isso aí? Vai dar 10. Aí o cara tem tempo. É isso que o candidato tem que começar a entender, né? Esses detalhezinhos, eles vão acrescentando também. Tá legal? Tá lá fazendo uma prova, o cara pede para calcular isso. Atenção agora. Quanto é que vale 30%? 30% de quanto mesmo? De 30% de 20%. Tá? A ideia é mesmo. Jardim, isso aqui é porcentagem de quê mesmo? Ué, qual é a lógica, né? Porcentagem de porcentagem, a resposta virá na forma de porcentagem. Posso cortar o zero? Posso. Quanto é que vale 30% de 20%? Ó, corto zero, corto zero. 3 vezes 2 dá quanto? A resposta vale quanto? Vale 6%. Porcentagem de porcentagem, a resposta virá na forma de porcentagem. Está lá fazendo uma prova, o cara pergunta para você, quanto é que vale 40%? 40% de 70%. Vamos cortar os zeros, ó. Corta o zero, corta o zero. 4 vezes 7, quanto é que vale isso aí? Vale quanto? Vale 28%. Para a gente ter uma ideia. Então, porcentagem de porcentagem, a resposta virá na forma de quê mesmo? A resposta virá na forma de porcentagem. Então, não tem mistério. Se você pegar situações desse tipo, né, você não precisa ficar perdendo tempo aí, né, em dia. Está lá fazendo uma prova, aparece, sei lá, quanto é que vale, vou dar um exemplo aqui, né? Quanto é que vale 20% de 20%? Quanto é que vale 20% de 20% de 20%? Né? Quanto é que vale 20% de 20% de 20%? Já digo o que eu faço primeiro. Né? Você pode fazer primeiro 20% de 20%. Pode fazer, pode ou não pode? Você pode fazer por etapa aqui. Pode ou não pode? Pode fazer por etapa, qual é o problema? Ah, mas são 3, calcula os 2 primeiros, a ordem dos fatores. Tá, então você pode se concentrar em fazer esses 2 primeiros aqui, ó. Quanto é que dá 20% de 20%? Me ajuda aqui? Esquece esse. Corta o zero, é isso, né? Quanto é 2 vezes 2? Então, isso daqui dá 4%. Certo ou errado? Sim ou não, galera? Então, esquece esse cara aqui. Estou fazendo 20% de 20%. Tá? Corto o zero. 2 vezes 2 dá 4%. Então, agora vai ficar 20%. 20% de quanto mesmo? De 20% de 4%. Sim ou não, gente? 20% de que mesmo? De 20% de 4%. Foi ou não foi? Alguém me ajuda? Jardim, agora, o que eu faço para calcular 20% de 4%? Sem fazer conta. Ai, Jardim, pelo amor de Deus. Quando você vai a um restaurante, que você come, é servido pelo garçom, o que geralmente você faz no final? Dá o que para ele? 10%. É ou não é? Todas as vezes que a banca pedir para você calcular o que mesmo? 20%, 20, 30, 40, calcula 10%. O protagonista da porcentagem é o 10%. Tudo que você... O bambambam é o 100%, mas o protagonista é o que mesmo? O protagonista é o 10%. 10% do garçom, 10% do dízimo. É isso, né? 10% que você pede de desconto aí a dona do curso. É complicado, mas você pede. É isso, né? Ninguém pede 9%. Alguém já pediu? Ah, dá para você me dar 9% de desconto? Nem 11%. 11% pode ser? Geralmente a galera pede 10%. Por que eu estou falando isso? Agora eu tenho que calcular 20% de quanto mesmo? Se você quiser calcular 20%, é só calcular 10% e multiplicar por 2, porque 20% é o dobro de 10%. É ou não é o dobro? Se eu falo assim para você, ó, tá? E a gente está aprendendo uma lógica numérica. Eu falo assim para você, ó, 10% vale 7. Quanto é que vale 20%? É o dobro. É ou não é o dobro?
Sim ou não, galera? Se 10% vale 7, 20% que é o dobro, 20% vai valer quanto mesmo? 30% que é o triplo, me ajuda? 3 vezes 7 vai valer quanto? 21. Então, a base de tudo, na maioria das vezes, é o que mesmo? O 10%. Se eu pedisse para você agora, eu quero 5%, alguém me ajuda? Se 10% vale 7, o que 5% é de 10%? É metade. É ou não é metade? Tá. Qual é a metade de 7? A metade de 7 vale quanto mesmo? Vale 3,5 a metade de 7. Tudo bem? A metade de 7 vale 3,5. Então, só estou querendo mostrar para vocês que tudo é lógico. Eu quero calcular 20% de 4%. Calcula 10%. Quanto é que vale 10% de 4? 10% não é de 40, é de 4. É só colocar a vírgula. Quanto é que 10% de 4? 0,4. É ou não é? Não é de 40, é de que mesmo? É só colocar a vírgula. 10% de 4 vale quanto? 0,4. 20% daria 0,8. Estou certo ou estou errado? 10% de 4, vou fazer aqui, ó. Quanto é que vale 10% de 4? 10% de 4 vale quanto mesmo? Vale 0,8. Olha como é que vocês estão travados no básico. É esse básico que de repente está detonando a gente lá no dia. 10% de 4 vale quanto mesmo? Vale... Quanto é que vale 20% de 4? 10% vale 0,4. 20% é só dobrar. Né? Qual é o dobro de 0,4? Vale 0,8. Então, isso daqui vale 0,8, que é mesmo? 0,8%. Eu prefiro fazer no braço. Pode fazer. Você vai chegar à mesma conclusão. Mas é mais fácil calcular 10%. 10% de 4 vale 0,4. 20 é o dobro, 0,8%. Só para você ter uma ideia. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, que eu tenho que ter essa agilidade, o quê? Essa agilidade numérica. Tudo bem ou não? Isso a gente vai conseguir com treinamento, tá ok? Dá uma copiada aí rapidinho, a gente já está voltando.